Olá, graça e paz. Começamos aqui mais um encontro com Deus e nessa ocasião, pela bondade do Senhor, talvez nos encontramos pela manhã, pela tarde ou pela noite, mas eu quero vos dizer que estou muito feliz em poder me encontrar convosco e com Deus. E nesta ocasião estaremos falando sobre algo a respeito da casa de Deus, da igreja de Deus, do povo de Deus, da pandemia, durante a pandemia e pós-pandemia. Para podermos entender isso, eu gostaria que pudéssemos fazer um resumo aqui de toda a história desde o seu princípio, quando Deus, no livro de Gênesis, capítulo 12, escolhe Abrão para ser o pai da grande multidão. No capítulo 12 ali, Deus vai fazer uma promessa para Abrão, vai dizer que todas as nações da terra seriam benditas a partir dele. E começa a trajetória de Abrão, que posteriormente vem ser pai de Ismael, mas ele ainda não é o filho da promessa. E posteriormente, um pouco mais além, ele vem ser pai de Isaac. Isaac, por sua vez, é pai de dois filhos gêmeos, Jacó e Esaú. E Jacó vem a ser pai de 12, e esses 12 tornam-se as 12 tribos de Israel. Porém, essas 12 tribos que acabam indo parar no Egito por intermédio de José, filho de Jacó, e 70, pouquinho mais de 70 almas vão para o Egito. E ali no Egito crescem, se multiplicam, tornam-se um povo numeroso. O faraó, que teve José ao seu lado, como sendo seu braço direito, falece. E o novo faraó, o novo rei do Egito, vem e não conhecia a história de José. Na realidade conhecia, mas não quis fazer menção, nem trazer para o seu presente, para a sua atualidade naquele momento, oprimindo assim o povo de Deus, com medo que o povo assumisse um lugar considerável na sociedade egípcia. Então o povo, em meio a tanta opressão, continua crescendo, continua multiplicando-se. E sabemos que Deus levanta um homem por promessa também, pois essa promessa já havia sido entregue a Abrão, que se tornou Abraão. E este homem chamado Moisés, ele é o grande responsável pela libertação de toda a nação, de todo o povo de Deus do Egito. O povo sai do Egito e até aquele momento adorava-se a Deus ao ar livre, adorava-se a Deus em qualquer lugar. Não havia um lugar fixo, não havia um lugar estabelecido. Então, por intermédio de Moisés e Arão, Deus tira o seu povo do Egito após 430 anos. 430 anos. A promessa era para 400 anos. Porém, houve 30 anos de acréscimo devido ao homem não entender o chamado de Deus, a missão de Deus para a sua vida. Mas ok, vamos dar continuidade ao que está acontecendo. E aí, diante desses acontecimentos, o povo, lá no livro do Êxodo, capítulo 12, na última praga, ou no último milagre, a última praga, porque quem recebeu como praga, os egípcios. E o último milagre, porque quem viu, quem foi favorecido, foi beneficiado, foi o povo de Deus que teve essa manifestação como um verdadeiro milagre, onde ocorreu a constituição do Pássaco ou da Páscoa, no Êxodo, capítulo de número 12, onde o povo, para a glória de Deus, é preservado. O povo de Deus, após cumprirem o mandato ou as ordenanças de Deus em passar o sangue no batente da porta, são preservados.
são retirados dali do Egito e agora vão para o deserto. E quando estão no deserto, vivendo algumas aventuras, passando por algumas situações e experiências com Deus, após algumas tentativas de falar diretamente com o povo, que se recusa por medo, por pavor, e o Senhor então entende que deve se comunicar apenas com Moisés mesmo. O Senhor queria se relacionar com todo o povo, mas não foi possível. O povo teve medo. E a Escritura nos diz, ainda no livro do Êxodo, lá pelo seu capítulo de número 24, e disse o Senhor a Moisés: sobe ao Senhor, tu e Arão, Nadab e Abiú, e 70 anciões de Israel, e adorai de longe. Somente Moisés se aproximará do Senhor Jeová, pois os outros não se aproximarão, nem o povo subirá com ele. Então note aqui que o Senhor convida uma quantidade de pessoas específicas e diz que o povo não poderá subir. E há um limite até para as pessoas que ele escolheu. Aqui Deus está estabelecendo, além da hierarquia no tabernáculo natural, Deus está estabelecendo também um princípio. E dentro desse versículo que nós acabamos de ler, lá no capítulo de número 25, Deus vem falando com Moisés desde do versículo 3 do capítulo 24. Então Moisés veio e contou ao povo todas as palavras que o Senhor Jeová lhe havia dito e enumerou todas as suas leis. Numerou todas as suas leis, e todo o povo respondeu a uma só voz: tudo o que ordenou o Senhor Jeová faremos. Olha que coisa interessante e forte. E Moisés escreveu todas as palavras do Senhor Jeová em um livro. Madrugando, construiu um altar ao pé do monte e edificou 12 pilares, correspondente às 12 tribos de Israel. E ordenou que os jovens primogênitos ofertassem novilhos ao Senhor Jeová como holocaustos e sacrifícios pacíficos. Moisés tomou a metade do sangue e o derramou nas bacias, e a outra metade do sangue espargiu sobre o altar. Tomou o livro da aliança e o leu aos ouvidos do povo, e eles disseram: tudo o que ordenou o Senhor Jeová faremos e obedeceremos. Tomou Moisés o sangue e o aspergiu sobre o povo, dizendo: eis aqui o sangue do pacto que o Senhor Jeová estabeleceu convosco em relação a todos os preceitos. E subiram Moisés, Arão, Nadab e Abiú, e 70 anciões de Israel. E eles viram o Deus de Israel. Debaixo dos seus pés havia como uma obra de pavimento de pedras, de safira brilhante, como os céus em sua claridade. Uau! Mas ele não estendeu a sua mão sobre os nobres escolhidos dos filhos de Israel, e contemplaram a glória de Deus, e comeram e beberam. Olha que coisa linda, quando tiveram a visão de Deus. Agora o capítulo do Êxodo 24, 12. E disse o Senhor Jeová a Moisés: sobe até mim, até o monte onde eu estou, espera ali, e eu te darei as tábuas de pedra, com a lei e os mandamentos que eu escrevi, para que os ensine ao povo. E Moisés e o seu servidor Josué levantaram-se, e Moisés subiu ao monte de Deus. E disse aos anciões: esperai-nos aqui, até que voltemos a vós. E eis que Arão e Hur estão convosco. Qualquer que tiver alguma questão, virá até eles, para que julguem os vossos pleitos. E Moisés subiu ao monte, e este foi totalmente coberto pela nuvem. E a glória do Senhor Jeová desceu sobre o monte Sinai,
que ficou coberto pela nuvem durante 6 dias. E o Senhor chamou a Moisés no 7º dia, no meio da nuvem. E a aparência da glória do Senhor Jeová era um fogo devorador sobre o cume de monte, e os olhos dos filhos de Israel. Então Moisés entrou no meio da nuvem sobre o cume do monte, e Moisés esteve ali no monte durante 40 dias e 40 noites. Agora vemos o capítulo 25. Então o Senhor Jeová falou a Moisés dizendo: fala aos filhos de Israel que me tragam uma oferta alçada de todo homem cujo coração é movido pela generosidade. Tomareis minhas ofertas. Esta é a oferta que tomareis deles: ouro, prata, tecido de lã azul celeste, bronze, púrpura, carmesim, linho, pelos de cabra, couros de carneiros tingidos de vermelho, couros finos de taás, madeiras de acácia, azeite para luminárias, especiarias para o azeite da unção e para o incenso aromático, pedras de onix, pedras de engate para o éfode e o peitoral, e me farão um santuário, e eu habitarei no meio deles, conforme tudo o que eu te mostrar, saber o modelo do tabernáculo e o modelo de todas as suas pedras, assim fareis. Notemos, irmãos, e foi necessária essa leitura desde o capítulo 24 até aqui, no início do capítulo 25, até o seu versículo 9, para entendermos que a misericórdia de Deus, que o poder de Deus que havia alcançado desde o início da promessa em Gênesis, no capítulo 12, agora o povo no deserto precisava ter um lugar fixo, precisava ser estabelecido uma hierarquia, precisava ser estabelecido um tabernáculo, um lugar onde Deus se manifestasse ao povo, onde o povo pudesse adorar. E por que essa palavra, apóstolo? Essa palavra, ela é decorrente ao que estamos vivendo agora na atualidade. Que passou pelo seu período mais drástico no momento da pandemia, durante a pandemia e agora pós-pandemia. Sabemos, e é do conhecimento dos senhores, e se não é, faça-se conhecer-se agora, que muitas igrejas, muitas instituições, muitas casas que eram ditas e conhecidas como casas de oração, casas de Deus, fecharam-se a porta. Na pandemia, durante a pandemia e agora pós-pandemia, porque perdeu-se o sentido da gratidão, da generosidade, do amor ao nosso Senhor, porque aumentou-se e foi ponderado em seus corações, nos corações de muitos, o amor desmedido, descuidado ao dinheiro. E essa é a raiz de todo mal. Note que o povo vem adorando a Deus sem a necessidade de um tabernáculo, de uma igreja. A instituição da igreja no Antigo Testamento foi a instituição do tabernáculo, da igreja móvel. Aqui, no deserto, aonde Moisés esteve no monte com Deus, em um período entre Rosh Hashanah e Yom Kippur, nesse momento, em meio a essa situação, que Deus se revela a Moisés e dá para Moisés a estratégia que ele deve pôr em prática, que é pedir. Veja, falai, Êxodo capítulo 25, versículo de número 2. Vou pegar essa escritura com uma outra linguagem para você ver que dará no mesmo. Abrir em cima, olha, Deus é tremendo. Falai aos filhos de Israel que me tragam uma oferta alçada de todo homem cujo coração se move voluntariamente. Dele tomarei a minha oferta. E esta é a oferta alçada que recebereis deles: ouro, prata e cobre. E aí vem a descrição de muitas coisas, porque era necessário
uma igreja, um tabernáculo móvel onde o povo pudesse se reunir ali para adorar a Deus, para ouvir as instruções do Senhor, para ter um relacionamento com Deus, para ter uma vida pacífica, abençoada, enriquecida e multiplicada na esfera e no ambiente espiritual e também no natural. E chegamos até aqui para dizer que precisamos entender que a Bíblia refere-se ao dinheiro, à administração das finanças, às riquezas, muito mais vezes que muitos outros assuntos que eu e você achamos pertinentes e relevantes. A Bíblia vai falar sobre riqueza, dinheiro e administração desses bens 2.300 e quase 50 vezes sobre este assunto. E muitos de nós nos calamos, e é por isso que quando começou a pandemia, durante a pandemia, agora pós-pandemia, muitas igrejas passaram necessidades, fecharam as portas, tiveram que recomeçar, tiveram que apelar a Deus e apelar às pessoas. Às vezes foram respondidas, outras vezes não, para que pudessem se lembrar do que fora dito, de que o coração não estivesse nas riquezas, no dinheiro, que não fizesse do dinheiro o seu Senhor. E é sobre isso, sobre a pandemia, durante a pandemia, pós-pandemia, em que as igrejas, em que os tabernáculos de Deus mais precisou de você, que às vezes você inconscientemente ou conscientemente deixou de estender a mão, preocupando-se com as riquezas, com as finanças, você acabou administrando mal isso que Deus colocou em suas mãos, os bens que Ele te confiou, te entregou. E é isso que eu quero abordar. Eu quero abordar o assunto sobre as finanças, sobre você poder ajudar a instituição. Porque eu, o apóstolo Erivan Souza, que vos falo, também passei por isso e no momento atual estou passando. A instituição da qual faço parte, ela teve as suas portas fechadas, porque faltou corações generosos que pudessem estender as mãos, pôr as mãos no bolso e abençoar a casa de Deus. E nós sabemos que os bolsos que não se abrem, os bolsos que não são abertos e posto as mãos nele e tirado o dinheiro, para entregar aos homens de Deus, para que deem-se continuidade à obra, esse dinheiro não se multiplica, ele não prospera. E eu quero ler convosco o livro de Ageu, capítulo de número 1, versículo de número 6, semeais muito e recolheis pouco, comeis, mas não vos satisfareis, bebeis, mas não vos saciais, vesti-vos, mas não vos aqueceis, e o que recebe salário, recebe em um bolso furado. Agora, por que isso? Por que o profeta Ageu está dizendo isso? Porque nos versículos anteriores, ele disse que o povo dizia: este é o tempo para que habiteis acomodamente em vossas casas, enquanto a casa de Deus está em ruína. Olha que coisa interessante. O povo pensava, lembrava-se mais de si, daquilo que era cômodo para si, daquilo que os deixaria confortável, daquilo que faria com que eles se sentissem bem naturalmente. Eles focavam nisso, eles priorizavam isso e esqueciam-se da casa de Deus. Só que, fazendo isso, eles faziam com que tudo aquilo que entrasse para eles passassem como se um bolso furado, como se num bolso furado. Quando pegavam o dinheiro que colocavam no bolso, é como se não tivessem, depois de procurado, colocado dinheiro naquele bolso. Faz sentido para você? Quantas vezes, quanto dinheiro você tem pego, depositado, pago contas, feito despesas, comprado tudo que precisa e de repente ele desaparece? Você já pensou que talvez você
tem administrado suas riquezas de forma errada? Será que você já pensou que você pode ter se negado a ser grato a Deus por tudo que Ele tem feito na sua vida? Você já imaginou que você pode ter, por algum momento, esquecido-se que foi Deus quem deu tudo isso que você tem hoje? Você já imaginou que você pode ter cometido esse tipo de pecado? Eu quero ler com você, além de lermos essa palavra, eu quero ler com você Salmos, capítulo 62. Salmos 62, versículo 10. Não confieis na opressão, nem vos ensoberbeçais na rapina. Se as vossas riquezas aumentam, não ponhais nela o coração. Vou repetir essa palavra. Não confieis na opressão, nem vos ensoberbeçais na rapina. Se as vossas riquezas aumentam, não ponhais nela o coração. Há muitos que começam a serem fiéis no pouco, prometendo, quando chegar no muito, permanecer fiéis. Sim, conseguem ser fiéis enquanto o pouco dura, mas quando o pouco sobe de nível e chega no muito, esquecem da promessa que fora feita, colocando o coração na riqueza e no dinheiro. Eu quero que os senhores entendam que Deus está ensinando a administração quando diz: não coloque o seu coração nas riquezas, nos bens perecíveis, nos bens passíveis de serem roubados, de serem corroídos pela traça que corrói, que destrói. Vemos que Deus vai usar Moisés no capítulo 8 de Deuteronômio, versículo 16, para dizer assim: que no deserto te sustentou com maná que teus pais não conheceram, para te humilhar, para te provar, para no fim de fazer o bem, digas no teu coração: a minha força e a fortaleza da minha mão me adquiriu este poder. Antes te lembrarás do Senhor teu Deus, que Ele é o que te dá força para adquirires riqueza, para confirmar a tua aliança, que jurou a teus pais, como se vê neste dia. Será, porém, que, se de qualquer modo te esqueceres do Senhor teu Deus, e se andares após outros deuses, e os servires, e te inclinares perante eles, hoje eu testifico contra vós, que certamente perecereis. Desculpe. Notemos aqui que a advertência de Moisés é muito forte. Moisés está dizendo o mesmo que acabamos de ler no Salmo 62, versículo 10. Moisés está dizendo: olha, lembre-se que no deserto foi Deus que sustentou vocês. Foi Deus que vos deu saúde, capacidade para enriquecer. E quando vos multiplicares demais, quando vos tiveres enriquecido demais, não digas que foi com sua inteligência, com tua força, com tua influência que você obteve os bens que você tem. Pois se você fizer assim, você está se esquecendo da aliança que você fez com Deus e de que Deus fez com você. Pois lembre-se que é o Senhor, o teu Deus, que te dá força para adquirir riqueza, para confirmar a sua aliança. Porém, ele diz: se vocês esquecerem-se do Senhor e fizerem-se servos das riquezas, fizerem-se servos dos bens, o vosso Deus vos esquecerá. E o vosso Deus vos abandonará e fará com que pereçais. Quantos estão incluídos nessa palavra por não saberem administrar e entender o que Deus estava ensinando desde o início, quando estava para ser fundado o tabernáculo?
E hoje, diante da situação na qual estamos vivendo, nós não podemos deixar de falar sobre este assunto, que muitas vezes corremos, fugimos dele, para não sermos taxados, para não sermos criticados. Então nós nos silenciamos e acabamos fazendo com que a palavra de Deus não seja ensinada como Deus quer que nós a ensinamos. Devemos entender que o Senhor Jesus, ele fez uma grande declaração. E nessa declaração, ele disse em Mateus capítulo 6, versículo de número 24, ele declarou o seu maior inimigo. E pasme, eu fiquei pasmo quando eu pude compreender a dimensão dessa revelação. Ele disse no capítulo 6, versículo 24, a seguinte palavra: ninguém pode servir a dois senhores. O que é que você entende quando de início você lê essa palavra? Nós entendamos aqui que os dois senhores seriam Deus e o Satanás. Sim ou não? Só que ele vai dizer, porque não podeis odiar a um e amar o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. Perceba que o maior adversário de Deus não é o Satanás. E Deus não tem adversário. O maior adversário de Deus, por consequência das escolhas do homem, é as riquezas, é o dinheiro. Se você chegou até aqui, você pode dizer aí, escreva: Deus tenha misericórdia de mim. Escreva aí: Deus tenha misericórdia de mim. Você não pode servir a dois senhores, pois você ou agradará um e desagradará o outro, ou odiará um e amará o outro. Você não pode servir a ambos. Você terá que fazer a sua escolha. E é por terem muitos escolhido amar as riquezas, se submeter a elas e ter as riquezas e seus bens como seu próprio Deus, foi que deixaram de abençoar, deixaram de dizimar, de ofertar, de contribuir com suas instituições, fazendo com que muitas instituições, na pandemia, durante a pandemia, agora pós-pandemia, fechassem suas portas. Mas hoje é um dia plausível, é um dia de levarmos em consideração que Deus quer que mudemos nossos pensamentos. Deus quer que entendamos muito mais agora a importância do ensinamento nessa área e de aderirmos ao senhorio de Deus e não ao senhorio das riquezas. Eu quero ler algumas coisas que escrevi enquanto nessa madrugada Deus me despertou e foi me dando para que eu estudasse, para que trouxesse a você. Na verdade, temos que falar sobre o dinheiro em geral nas igrejas e isso causa muito desconforto. Porém, como é possível falarmos acerca deste assunto? Pois como é possível não falarmos acerca desse assunto? Pois na maioria das vezes, quase todas as parábolas de Jesus, é mencionado riqueza, dinheiro, é mencionado bens. Além do Senhor Jesus, vemos também os apóstolos falando e ensinando. E eles corrigiam os cristãos daquela época no tocante ao relacionamento com o dinheiro. Então, eu quero que você, nesse momento, se incline a entender e absorver tudo que eu vou falar, que é para a vossa edificação, e é o Espírito Santo que quer que você aprenda a importância de saber administrar. Você tem que administrar os bens, as riquezas. Você tem que ser senhor delas e não deixar as riquezas e os bens ser o seu senhor. Então, este assunto é muito importante. Não é um assunto sem importância, muito pelo contrário, pois as Escrituras falam muito mais sobre este assunto de riqueza, de dinheiro, da administração dele, do que muitos outros que nós achamos
que devemos dar uma relevância maior, uma importância maior e que é mais sadio de se falar. Temos que falar e ter a Bíblia como um todo. Então, eu quero que os senhores entendam o seguinte: é preciso entendermos que o dinheiro em si não é errado, e sim as atitudes que tomamos, e sim as possíveis ações que tomamos com relação ao nosso coração concernente ao dinheiro. Paulo disse assim, que o dinheiro poderia ser uma tentação e um laço no qual ele queria nos mostrar, para mostrar como podemos ser enredados nessa área. Então nós vamos ver que, ao falar da intensidade dessa inclinação do ser humano, ao errar em sua má administração, Paulo vai empregar um termo que nos ensina a empregarmos o mesmo termo, uma concupiscência louca e nociva, mediante ao que a Bíblia fala, e fala muito e não é pouco, relacionado ao dinheiro. Veja só, não que o dinheiro em si seja o problema, repito, mas a Escritura declara que o amor ao dinheiro, priorizar o dinheiro, ter a riqueza, ter os bens como seu Senhor, isso sim é a raiz de todo mal. Alguém diz que uma pessoa pode ser milionária e não ter amor ao dinheiro. Olha que maravilha, olha que uau, muitas vezes, glórias e honras a Deus. Ela é milionária, mas ela é senhor dos bens e da riqueza que ela tem. Ela não deixou que os bens e a riqueza dela dominassem, muito pelo contrário. Então esta pessoa é uma pessoa que ela usa aquele dinheiro para o seu bem-estar e faz com que aquele dinheiro seja bênção na vida de outras pessoas. Ao contrário de alguns que são pobres, porém são gananciosos. Além de ser pobre, são gananciosos. E esse último tipo de pessoa é muito difícil de lidar, pois agora o problema é dobrado. Ele não apenas tem a ausência do dinheiro, como ele quer ter demasiadamente. Há uma ganância por trás de tudo isso. Ele tem a falta do dinheiro e ele também tem uma ganância, um desejo ardente, um desejo que poderíamos chamar de um transtorno, um toque, um transtorno obsessivo, compulsivo pelo dinheiro, que faz com que o dinheiro torne-se uma raiz maligna na vida dessa pessoa. O problema não está no dinheiro, eu quero reafirmar isso. O problema não está no fato de termos este dinheiro, e sim em como nos comportamos quando temos o dinheiro. A advertência bíblica é de nós não colocarmos o coração nas riquezas. E foi isso que nós lemos no Salmo 62:10. Se as vossas riquezas aumentarem, não coloque nelas o vosso coração. Não foi isso? Foi isso que lemos em Deuteronômio, capítulo 8, versículo 16 em diante. O que as Escrituras nos ensinam é que não devemos ter o coração no dinheiro e que não devemos ter amor a ele. Não há nada errado no fato de uma pessoa ter dinheiro. Errado é quando o dinheiro tem essa pessoa. Então nós vivemos dias em que o consumismo manipula as pessoas, porque as propagandas estão em todos os lugares. Antes era apenas nos rádios, apenas ouvíamos, e passou para as TVs de 14 polegadas, depois as de 29 polegadas, depois as de 32 polegadas, e aí não parou mais. Até que chegou, então, nos pequenos aparelhos que estão nas nossas mãos, e essas propagandas, esse investimento na publicidade tem nos apresentado muitas coisas que nós desejamos, que nós queremos ter, fazendo com que nós venhamos ser manipulados pelo dinheiro e tenhamos um consumismo obsessivo às vezes e compulsivo também. E fazemos com que o dinheiro nos domine e não somos capazes de dominá-lo. Note que o desejo de ser e ter influência
influencia toda a sociedade. E nós não estamos fora deste alcance porque somos cristãos. E é por isso que a palavra de Deus sempre vem trazendo para nós um aprendizado, uma advertência, um ensinamento. E Paulo, quando ensinava Timóteo, ele revelou um grande segredo. E nós temos que fazer menção desse segredo que Paulo revelou a Timóteo, que está na primeira carta escrita a Timóteo, no capítulo 6, versículo de 9 ao 10, mas aqueles que querem enriquecer-se caem em tentação e em laços e em muitas concupiscências, nécias e perniciosas, que afundam os homens na destruição e na perdição. Porém, a raiz de todos os males é o amor ao dinheiro, pelo qual, cobiçando alguns, se desviaram da fé e se torturaram a si mesmo com muitas dores. Olha a consequência. Mas os que querem tornar-se ricos caem em tentação e em laço e em muitas concupiscências loucas e nocivas, as quais submergem os homens na ruína e na perdição. Estou repetindo o versículo, porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. E nessa cobiça, olha o perigo, alguns se desviaram da fé e se transpassaram a si mesmo com muitas dores. 1 Timóteo capítulo 6, versículo 9 e 10. Além de todas as outras consequências, a pior coisa que a pessoa pode passar e experimentar é o fato de se desviar da fé. Se esquecer completamente de Deus, de sua palavra, fazendo com que o pacto seja quebrado, fazendo com que a igreja não permaneça de porta aberta, não abra novas portas, não permita que outras pessoas sejam curadas, salvas, porque simplesmente aquele que fez a promessa, que manteria a casa de Deus aberta, que seria coluna, que investiria no reino, após enriquecer, após ter bens suficientemente agora capaz de fazer com que ele pudesse cumprir o que prometeu, ele deixou-se assenhorear-se, ele deixou aquela riqueza assumir o controle do seu coração. Olha que coisa, eu quero vos dizer que devemos tomar um cuidado muito grande, pois não há prejuízo maior do que este. Eu reconheço que a maioria das pessoas que não fixaram, não estabilizaram dentro de si os valores espirituais como prioridade, quando tomam a decisão e fazem os seus planos, geralmente o aspecto espiritual é em primeiro lugar, mas na hora de praticá-lo, infelizmente, ele se torna o último a ser considerado. Primeiro as coisas naturais, normais, e infelizmente, depois considera-se o espiritual. E é por isso que Deus me trouxe aqui para poder fazer com que você possa entender melhor sobre administrar os bens, as finanças, o dinheiro e sobre despertar você para que você abençoe, ajude a expansão do reino, a propagação da palavra de Deus, a manutenção da Igreja de Cristo, da instituição da qual você faz parte ou fará parte e da expansão dela, para que se abra outras portas em outros bairros, em outros municípios, em outros países, onde pessoas e famílias como as suas possam entrar e serem abençoadas, assim como você tem sido, assim como sua família tem sido abençoada. Veja só, e nós quando consideramos a vida espiritual, o mundo espiritual, depois que deixamos ser dominados pelos bens, pelas riquezas, depois que deixamos o nosso coração ser levado até ela, se inclinasse a ela, nós deixamos a ganância, deixamos a avareza tomar conta de nós. Em nossa sociedade, a ganância e a cobiça têm falado mais forte, e por falar mais forte, nós temos sido afetados
E para isso não precisa muito para sermos afetados. Basta nós nos deixarmos ser levados pela grande maioria, que acaba sendo ingrata, que acaba desconsiderando e não reconhecendo aquilo que Deus fez por elas e por seus familiares, acabam se esquecendo. E foi isso que Moisés disse em Deuteronômio 8, olha, não esqueçam, quando começarem a enriquecer-se, quando começarem a ter o que Deus prometeu, não esqueçam que foi o Senhor que vos deu saúde, vos deu força. Nós devemos entender com clareza que a ganância é algo terrível. Devemos entender que a ganância é terrível e ela se torna insaciável quando ela não se realiza. Nunca alcançar os seus alvos, pois quando nós não conseguimos saciar a ganância, nós estamos assim não alcançando o alvo, que é ter mais e mais e mais. E queremos sempre estar renovando. Note isso, é natural querermos como se fosse uma neurose, e como temos visto isso em muitas pessoas. Pois como eu falei sobre os modelos e tamanhos de TV, 14, 29, 32 e daí por diante, nós sempre fomos querendo trocar, e foi assim com os carros, foi assim com as casas, é assim com as roupas, é assim com tudo que temos. Sempre estamos querendo, é assim com os eletroeletrônicos, eletrodomésticos, tudo que temos queremos renovar, estamos buscando algo melhor, algo a mais. E tudo isso está ligado ao quê? Está ligado à nossa cultura, à nossa economia, à nossa administração, ao nosso dinheiro, aos nossos valores que era para serem maiores os espirituais e acabam ficando em segundo plano, e quando ficam. E tudo isso está ligado ao quê? À natureza humana. E entendendo isso, e aqui comparando as palavras sagradas e aquilo que escrevi para passar para os senhores e senhoras, que o rei Salomão falou algo muito maravilhoso. Em Eclesiastes capítulo 5, versículo 10, ele disse, Eclesiastes capítulo 5, versículo 10, olha o que o rei Salomão diz: quem ama o dinheiro não se fartará de dinheiro, nem o que ama a riqueza se fartará do ganho. Também isto é vaidade. As pessoas acham que precisam andar na última moda, que precisam sempre ter mais e mais, mas a ganância é perigosa, pois pode encobrir a voz do Senhor em nossas vidas e fazer com que percamos a fé. Nós perdemos a sensibilidade, pois nos desligamos do mundo espiritual, nos conectamos mais com o mundo natural, carnal, e assim nós silenciamos a voz de Deus em nós e vamos esfriando, 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 a ponto de perder a nossa fé. Por isso que a palavra de Deus declara que muitos chegam à ruína por causa da ganância e da cobiça. Então é necessário que nós entendamos que quem corre, quem busca desenfreadamente, alimentando a ganância e a cobiça, eles se enchem, eles se furam, se materializam, eles se machucam com muitas dores. Tudo isso por causa do quê? Da ganância, da má administração. Muitos acabam tão endividados que, além de perderem completamente a paz, a saúde, a honra, acabam perdendo também a sua família. E quando não perdem apenas isso, perdem também a sua alma. Porque Paulo disse, nós lemos para Timóteo, no capítulo 1, no capítulo 6, versículo 9 e 10, que alguns desviam-se da fé, ou seja, perde a alma, porque desviou-se da fé, perde a alma. E eu quero que você saiba que o problema não está no dinheiro, e sim no domínio que ele pode exercer sobre a sua vida e sobre a minha vida, sobre a vida de alguém.
E é por isso que as Escrituras nos ensinam o tempo inteiro, para que tenhamos cuidado e nós não venhamos tropeçar no que diz respeito aos bens, às riquezas, ao dinheiro e sua administração, porque o dinheiro pode se tornar um Deus. Foi isso que Jesus disse quando disse que eu e você não poderia servir a dois senhores. E quando nós ouvimos isso, imagina alguém chegando para você, como eu estou chegando agora, e dizer: você não pode servir a dois senhores. Quem é que você vai pensar? Ele está falando de Deus e do Satanás. É ou não é? É disso, de imediato, que você vai pensar. É nisso. Só que, na verdade, Deus está dizendo: você não pode servir a mim e às riquezas, aos bens, ao dinheiro. Paulo mostrou que os cristãos também têm os seus ídolos. E esses ídolos, eles não são estátua de gesso, de madeira. Eles não costumam ser vistos. Sabe por quê? Porque eles ficam escondidos no coração. E no coração dos cristãos, que passam a conhecer essa palavra, que passam a ter acesso a esse conhecimento que eu estou lhes entregando. Pois isso torna-se em avareza. Isso, veja só. A ganância e o apego material a tudo que diz respeito à terra, à humanidade, aos bens, às riquezas, ao dinheiro, acaba se transformando em um ídolo, em um Deus com D minúsculo. Por isso que o apóstolo Paulo denunciou isso, chamando de avareza. E ele disse isso e deixou claro no livro de Colossenses, capítulo 3, versículos 5 e 6, que ele diz assim: fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena, que é a prostituição, a impureza, a paixão lasciva, desejos malignos e a avareza, que é a idolatria. Uau! Você que chegou aqui agora, dá para sentir o baque, o choque. Quando você ama demasiadamente o dinheiro e deixa ele ser o seu Senhor, deixa ele ser a raiz do mal na sua vida, ele se transformou no seu Deus, no seu ídolo. E aí, sabe como é que Paulo encerra esse versículo 6 do capítulo 3 de Colossenses, dizendo que a avareza se tornou um ídolo, que é idolatria, e por estas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Olha que forte, irmãos. Deus está nos despertando a sermos generosos. E nós voltamos lá no Êxodo capítulo 25, quando Deus diz: peça uma oferta alçada para os filhos de Israel. E o homem e a mulher que for sensível e que o coração mover de generosidade, que não for presa, que não tiver idolatria, que não idolatrar o dinheiro, não idolatrar o ouro, a prata, o bronze, não idolatrar os bens, essa pessoa trará para a construção da minha casa, para a abertura de uma nova igreja, uma nova instituição. Essa pessoa trará para o meu tabernáculo, trará para a construção do meu tabernáculo, onde eu vou habitar, instruir, curar, libertar e salvar. Olha que coisa maravilhosa. Jesus disse que o que é levado entre os homens é abominação perante Deus. Em Lucas capítulo 16, versículo 13 e 15. E do que ele estava dizendo? Eu quero ler com você essa passagem de Lucas capítulo 16. Quero ler com você Lucas 16 e 15. Olha isso. Do 13 ao 15. Nenhum servo pode servir a dois senhores, porque aborrecerá um e amará o outro, ou se apegará a um e desprezará o outro. Não pode servir a Deus e às riquezas. E os fariseus, que eram amantes do dinheiro, ouviam todas essas coisas e zombavam dele. E disse-lhe: vós pretendeis justificar a vós mesmos diante dos homens, mas Deus conhece o vosso coração, porque o que entre os homens é estimável é abominável diante dos olhos do Senhor. Olha o que é que Jesus está dizendo. Os fariseus, quando ouviu Jesus falando sobre o dinheiro, falando sobre a riqueza, falando sobre os bens, os fariseus que amavam, eram amantes do dinheiro, começaram a zombar dele.
começaram a criticar, começaram a falar mal, assim como alguns farão com você, fazem comigo, diante de uma mensagem como essa. Só que aqui está o versículo 15, a conclusão de Jesus. Disse-lhe: vocês querem se justificar diante dos homens, mas Deus conhece o coração. Ele está dizendo, Deus sabe que o coração de vocês está no dinheiro. Vocês fizeram o dinheiro terem o lugar de Deus na vossa vida, na vossa mente, no vosso coração. Fizeram com que o dinheiro estivesse em prioridade na vossa vida. Então nós entendemos com essa palavra que ele falava acerca da ganância dos fariseus, que ao fazer essa afirmação, Jesus estava dizendo às pessoas que são apegadas ao dinheiro, que fazem com que o dinheiro se transforme em um Deus em suas vidas. Elas dão tanto valor às coisas materiais que perante o Senhor é como se cultuassem um ídolo em suas vidas. Olha, irmãos, misericórdia. Veja que quando Paulo escreve aos Filipenses, o apóstolo Paulo, ele vai falar de algumas pessoas cujo Deus era o ventre delas. No capítulo 3, versículo 19 do Colossenses, ele disse assim, ó: não seria errado dizermos que atualmente na vida de muitas pessoas o seu Deus é a carteira? Por quê? O que é que ele vai falar lá em Filipenses, capítulo 3, 19? Perceba que o que ele diz é exatamente isso, que o Deus delas é a carteira, olha, cujo fim é a perdição, cujo Deus é o próprio ventre, e cuja glória é a sua vergonha, porque somente são sensíveis às coisas terrenas. Nós vemos, irmãos, quando faz-se um apelo para ajudar qualquer instituição filantrópica, para ajudar qualquer instituição que tem um objetivo de fazer algo para as coisas terrenas, são milhares e milhões de contribuições. Alguns preferem dar tudo ou quase tudo. E eu não estou dizendo que não é para fazer isso, façam, mas priorizem o reino de Deus, a casa de Deus, priorizem a vida espiritual, priorizem a salvação, a libertação, priorizem o Deus Todo-Poderoso Criador e não aquilo que Ele criou, e não aquilo que você mesmo criou, e não aquilo que você priorizou para você. É isso que Paulo está tentando abrir a mente de alguns da igreja de Filipos. Como que nós vamos fazer para quebrar o senhorio do dinheiro na nossa vida? A Bíblia é clara ao revelar que o dinheiro pode ser um concorrente ao senhorio de Deus em nossas vidas. Sabe, o concorrente de Deus na minha e na sua vida, o que é? Não é o Satanás, não, que nós não iremos de maneira nenhuma deixar Deus e iremos abraçar o Satanás, não. É o dinheiro, é as riquezas. Aí sim nós deixamos a casa de Deus, os interesses de Deus, pelos nossos próprios interesses. Note uma coisa, ninguém pode servir a dois senhores. Mateus capítulo 6, versículo 24, palavras de Jesus. Vocês não podem servir a Deus e as riquezas. Não podem servir a Deus e a Mamon. Mamon, que significa riquezas, bens. Eu e você precisamos nos posicionar. Os dias estão cada vez piorando, estão cada vez mais ficando maus. Os dias são maus, os dias são de trevas. Sem poder de Deus, sem instrução, sem palavra, nós cairemos, nós sucumbiremos, desfaleceremos. E a igreja precisa de mim e de você. Os irmãos precisam de mim e de você. Deus quer que eu e você priorize Ele e não as riquezas. E é a partir desse entendimento que nós vamos quebrando o senhorio do dinheiro e não vamos deixando de ser servo do dinheiro e fazemos com que o dinheiro passe a ser o nosso servo. A única coisa que Jesus mostrou que disputa com o senhorio de Deus em nós foi justamente o quê? O dinheiro, a riqueza.
Dar a Deus não é apenas uma das formas de honrá-lo, mas também de mantermos a área da nossa mente, do nosso coração disciplinada. Entregarmos a Deus a nossa oferta, o nosso dízimo, fazermos um voto e trocarmos os ventiladores da igreja, trocarmos o som da igreja, trocarmos o púlpito da igreja, fazermos um novo altar, construirmos uma nova igreja, ajudarmos alguns irmãos, comprarmos sim mantimentos, alimentos, levarmos aos pés da liderança, para que a liderança possa destinar, pois terá uma visão ainda maior de quem realmente está precisando. É esse tipo de disciplina, é esse tipo de senhorio que devemos ter sobre os bens que Deus nos confiou. Já vimos que Deus não está interessado em nosso dinheiro, e sim na honra que nós podemos lhe dar, nós podemos lhe conferir. Mas por que Deus deseja ser honrado justamente com os nossos bens? Qual é a importância desse tipo específico de honra? Quando conseguimos honrarmos ao Senhor, justamente nessa área, na área financeira, na área do dinheiro, é que é essa área que mais nos domina, que mais prende nossos pensamentos, que mais prende nosso coração, que quando nós ouvimos falar dela, já queremos ir embora do culto, queremos sair da live, queremos sair do vídeo, porque nosso coração está preso nela, então nós não queremos ouvir falar sobre isso, porque dói, porque causa transtorno, causa-nos vergonha, nós estamos sendo confrontados, estamos sendo trazidos à realidade e estamos sendo desprisionados, desprendidos, estamos sendo levados ao desapego, estamos sendo levados a sermos libertos desse mal, dessa avareza, dessa idolatria. Nós temos que entender que estamos cumprindo o verdadeiro sentido da palavra honra, quando conseguimos pegar a nossa riqueza, o nosso dinheiro, os nossos bens e apresentarmos a Deus, fazendo uma grande distinção, não mais em colocá-lo acima dos nossos maiores valores, mas de submeter esse dinheiro, essa riqueza, esses bens a Deus. Temos que aprender a dar a Deus, porque nós amamos mais a Deus do que os nossos bens quando fazemos isso. E não por causa da utilidade exatamente da oferta em si, do dízimo em si, mas porque estamos dizendo: Deus, nós te amamos mais do que o nosso dinheiro, te amamos mais do que nossa casa, te amamos mais do que o nosso carro. Se o Senhor tem me dado demais, é porque o Senhor quer demais de mim. Se Deus te deu mais, é porque Deus quer mais de você. Não se limite a mostrar que ama a Deus, não se limite a ofertar, a contribuir com a expansão do reino de Deus. Eu fico pensando qual seria a minha reação se eu visse algum irmão na igreja queimando alguns maços da nota de R$200, que hoje, quando lançou, uau, todo mundo uau, e se via, né, com mais frequência. Hoje quase não se vê. Agora imagine você chegando na igreja e alguém pegando um pacote, um plaquê, um maço, um saco de nota de R$200, ou de dólares, ou de que mais? De dólares, ou de euros, ou da nota que você tem aí no seu país. Pega aí esse dinheiro que você tem aí, chegasse com um pacote dele assim na igreja, na instituição, fizesse um altar e queimasse aquele pacote todo. O que você faria? Como é que você reagiria? Sabe por quê? Foi assim que Maria fez com o vaso de alabastro. Ela chegou com aquele vaso de alabastro cheio, e ela não me disse só, ela comprou aquilo lá. Ela comprou, ela aplicou dinheiro, ela investiu dinheiro. E até no vaso, ela chegou e quebrou tudo. E nós devemos aprender isso. Ela não viu como um desperdício. Ela viu como uma demonstração de gratidão a Jesus. Dizendo: olha aqui, Jesus, o que eu faço para demonstrar que sou grata por tudo que o Senhor fez na minha vida. E quebrou. Ela despedaçou, ela destruiu nos pés do Senhor Jesus. Ela disse: olha aqui o que é que eu faço. Nós devemos entender com isso
que ela está nos dando um grande exemplo, ela está nos ensinando que tudo que nós podemos colocar diante do altar, diante dos pés do Senhor Jesus, investir, independente de haver ou não proveito para aquele dinheiro todo, independente de alguém dizer que está desperdiçando, nós estamos dizendo, eu e você, no particular, no pessoal, estamos dizendo, Deus, muito obrigado, olha aqui o que eu faço com os meus bens, com minhas riquezas. Eu coloco aos teus pés. Alguém vai dizer que é loucura, alguém vai dizer que é desnecessário, mas eu estou mostrando que eu não sou idólatra. O único que eu idolatro, o único que eu nem chamo de idolatria ou idolatração, mas sim de reverência, de honra, de demonstração de gratidão é o Senhor. Então aqui está. Isso é para dizermos a Deus que Ele está acima do dinheiro em nossas vidas. Já que nós teríamos algumas motivações, e podemos ter algumas motivações para ofertarmos. E qual seria, você pode me perguntar, qual seria, apóstolo, essas motivações? O fato dele ter te aceitado, dele ter pego você quando você estava rejeitado, acusado pelos seus familiares, ignorado, desprezado pela sociedade, quando você não era ninguém, quando você estava abrindo concordata, abrindo falência, quando você estava desempregado, estava com uma doença incurável, quando você estava totalmente fracassado, à beira da morte, quando você estava morto espiritualmente, prestes a morrer fisicamente, e Deus estendeu as mãos sobre sua vida e mudou toda a sua história. Nós devemos, além de honrá-lo com o nosso ser, o Senhor nos permite ainda mais honrá-lo com nossos bens, com nossa riqueza, com nosso dinheiro, e fazendo com que tudo que temos seja utilizado no avanço do reino, estamos agradando ao Senhor. E Ele faz com que as bênçãos se multipliquem ainda mais na nossa vida, quando somos capazes de fazer isso. Certamente precisamos mudar a nossa mentalidade acerca, não apenas desse assunto, mas de muitos outros assuntos, nos quais devemos assumir a ótica de Deus, como Deus vê as nossas ofertas, a ótica de Deus em olhando para o nosso coração, como foi no caso de Abel e Caim, que olhou para o coração e viu qual era a postura profunda dos seus pensamentos, viu qual era a postura no coração de cada um deles e viu aonde é que estava em primeiro lugar, se estava nas coisas da terra ou se estava na gratidão a Deus por tudo que Deus havia feito. É muito forte isso, irmãos, e se nós formos ainda um pouco mais além, nós iremos ver na Escritura, no livro de Atos, os irmãos fazendo algo extraordinário, como fez Maria em Betânia, quebrando o vaso de alabastro, derramando aquele óleo, derramando aquela especiaria no nosso Senhor. Vemos os irmãos no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 4, versículo 34, 36, 37, vemos os discípulos, vemos a Irmandade chegando aos pés dos apóstolos e colocando os bens, colocando o dinheiro ali nos pés dos apóstolos, nos pés. Em vez de colocar o dinheiro onde se colocava antigamente, onde Jesus parava na frente do gasofilácio, ficava olhando quem depositava ali sua contribuição para a manutenção do templo, como gratidão a Deus, como honra ao nosso Senhor, eles foram dizer, olha, o dinheiro está debaixo dos nossos pés. Em Atos capítulo 4, versículo 34, 36, 37, nós vamos ver o povo colocando o dinheiro nos pés dos apóstolos, dizendo, é aí o lugar onde o dinheiro, onde os bens devem estar, nos pés. Olha só, deixa eu ler aqui para você ver, Atos capítulo 4, versículo do 34 até o versículo 37, não havia entre eles nenhum necessitado, porque todos os que possuíam herdades ou casas, depois de vendê-las,
Traziam o valor daquilo que vendiam e o depositavam aos pés dos apóstolos. Repartiam-se cada um segundo a necessidade que tivesse. José, cognominado pelos apóstolos de Barnabé, que quer dizer filho da consolação, levita, cipriota, por linhagem, possuindo a herdade, vendeu e trouxe o valor e o depositou aos pés dos apóstolos. Olha aqui, irmãos. Olha aqui. O que é que eles faziam? Demonstrando uma total adoração e agradecimento a Deus, a sua palavra, aos seus enviados, aos seus líderes. Eles vendiam as coisas que lhes sobravam, eles vendiam as coisas que eles tinham a mais, as coisas que eles não priorizavam. Eles pegavam tudo, vendiam e entregavam. Está aqui, ó. Eles primiciavam, davam um primeiro, eles levavam e diziam, está aqui. Deem continuidade à obra. E nós sabemos que, diante desse acontecimento, se nós continuarmos a leitura, vai haver um casal que vendeu, levou somente uma parte, e levou aquela parte em segundo plano, porque a primeira parte eles entraram em concordância, guardaram para eles, e o final deles foi uma morte física. Mas antes da morte física, foi a morte espiritual. Quantas pessoas estão morrendo, primeiro espiritualmente, se desviando da fé? De novo, volta lá em 1 Timóteo 6, 9 e 10. Primeiro se dizia por causa das riquezas, por causa do dinheiro, se dizia da doutrina, da palavra de Deus, doutrina bíblica, costume bíblico, se dizia dos princípios de Deus, e então começam a morrer espiritualmente e fisicamente. E nós vamos entender ainda mais que quando Jesus, ele permite que o Espírito Santo inspire a sua palavra para nos ensinar sobre essa necessidade agora pós-pandemia, eu digo o que aconteceu no começo da pandemia, o que aconteceu durante a pandemia, agora pós-pandemia. Jesus quer que nós entendamos que essa idolatria, essa cobiça, essa ganância, essa falta de generosidade, de amor para com a igreja, para com a obra dele, para com a expansão do reino, é a vontade do Satanás, é a vontade do espírito do anticristo, é a vontade da modernização, do consumismo, e nós não estamos nos apercebendo. Sabe o que isso é? Isso é aquela semente que Jesus ensina em Mateus 13, 7, isso é aquele espinho que sufoca. Vamos ler. Vamos ler, irmãos, vamos ler, eu quero ler com você. Olha, Mateus capítulo 13, versículo de número 7. Outra caiu entre espinhos e os espinhos cresceram e sufocaram. Olha aqui, essa palavra poderosa da parte do Senhor que nos mostra o que foi que aconteceu. Outra caiu entre espinho e os espinhos cresceram e sufocaram. Eu quero ver convosco o próprio Jesus, ele vai nos dar o significado dessa palavra no versículo de número 22. Aqui caiu, a semente que caiu entre os espinhos é aqueles que ouvem a palavra, mas os cuidados deste mundo e a sedução pelas riquezas sufocam a palavra e ela fica infrutífera. Meu Deus, tenha misericórdia de nós, para que as riquezas não sufoquem a tua palavra, não sufoquem o poder do teu Espírito Santo em nossas vidas. Que o dinheiro possa servir ao reino de Deus e não o contrário. Que o seu dinheiro, a sua riqueza, o seu bem, os seus bens sirva a tua igreja, sirva os interesses de Deus, sirva a outras famílias, a outras pessoas. E que você seja diferente de todos aqueles que já se desviaram da fé por causa da busca constante pela riqueza. Que em nome de Jesus esse perigo saia de ti agora. Que esse espinho, que esses interesses pelas riquezas
que essa avareza desapareça do teu coração, que o teu dinheiro, que tua riqueza sirva ao Senhor e que você possa ser um abençoador na casa, na obra, no reino de Deus com aquilo que Deus te deu. Nós temos que entender que se nós nos relacionarmos corretamente e com uma forma correta, sabermos usar, fazermos com que o dinheiro seja servo, ao invés de tê-lo como Senhor, dentro desse modelo, dentro do modelo, dentro do modelo dos discípulos, dos irmãos que nós lemos em Atos capítulo 4, versículo 34, 35, 36, 37, dentro desse modelo, não do modelo de Atos capítulo 5 e 1. Veja, dois modelos de igreja. E hoje estamos vendo muito o modelo da igreja de Ananias e Safira. Mas nós temos que ter um modelo de igreja de Barnabé, que é capaz de pegar o que é seu, de vender o que é seu e depositar nos interesses do reino. Nós temos que ter um modelo de igreja das mulheres de Lucas capítulo 8, versículo do 1 ao 3. Esse é o modelo de igreja que agora na atualidade pós-pandemia, agora 2023, estamos necessitando. Estamos precisando de pessoas que tenham um coração generosos, como estas mulheres aqui. Lucas capítulo 8, versículo de número 1, 2 e 3, e aconteceu um pouco depois que percorriam todas as cidades e aldeias, de aldeia em aldeia, pregando e proclamando o evangelho do reino de Deus, e com ele iam os 12. E certas mulheres que haviam sido curadas por ele, de espíritos malignos e de enfermidades, de várias doenças, Maria, que chamava Maria Madalena, de quem saíram 7 demônios, Joana, mulher de Cusa, e mordomo de Herodes, e Susana, e muitas outras mulheres que o serviam com seus bens, com suas riquezas, com seus dinheiros. É esse modelo de igreja que temos que entender, é esse modelo de pessoas que temos que ver, que enxergar, que temos que fazer igual, temos que servir a igreja, a instituição com aquilo que Deus tem nos dado. Se você tem feito isso, eu louvo a Deus pela sua vida. Se você não tem, eu convido você a fazermos uma oração que te desprenda, que te liberte da idolatria ao dinheiro, que te liberte do senhorio ao dinheiro, da avareza ao dinheiro agora, no nome de Jesus. Eu quero que você ore comigo nesse momento, baseado em tudo que lemos aqui, em tudo que aprendemos aqui. Deus, muito obrigado por esta palavra. Que o Senhor, ó Pai, use homens e mulheres de todos os lugares espalhados pelo mundo. Que o Senhor os use a serem generosos e construírem o teu tabernáculo, abrirem a porta que foi fechada na pandemia, durante a pandemia, agora pós-pandemia. Usa os homens e mulheres, os quais o Senhor tem dado bens, ó Deus, sem limites, os quais o Senhor deu, Senhor, riquezas, imóveis, veículos, contas bancárias, ó Deus, repletas de dinheiro, e que esse dinheiro, Senhor, que estava sufocando este coração como um espinho, esse dinheiro que estava fazendo com que essa pessoa amasse e ame mais as coisas da terra, seja livre agora desse pensamento, seja livre agora dessa prisão espiritual, e no nome de Jesus, que você seja Senhor do teu dinheiro, Senhor da tua riqueza, que você use esse seu dinheiro, use essa sua riqueza, use o que Deus te deu para crescer o reino de Deus na terra, para fazer com que a palavra de Deus seja pregada e alcance mais famílias, mais pessoas que precisam serem libertas do pecado, libertas do engano, serem libertas do consumismo desenfreado, serem libertas da avareza, da idolatria pelo dinheiro. Que Deus, no nome de Jesus, multiplique a tua generosidade, tuas ofertas, teus dízimos, e que você possa dizimar ainda mais a partir de agora, que você possa dar o dízimo de tudo que entrar, que você possa ser capaz sim de vender alguns bens seus para doar para o reino de Deus, para fazer com que o reino de Deus cresça, que você possa ser capaz de se enxergar no futuro, não
mais aqui na terra, mas no céu com o nosso Deus. Que você possa perceber que tudo que você tem irá ficar para trás, você terá que deixar no momento da sua morte, e que você entenda que você pode fazer uso disso agora, fazendo com que o reino de Deus possa crescer, possa aumentar ainda mais o número de salvos, o número de recuperados, o número de conhecedores da palavra de Deus, o número de curados, de libertos. No nome de Jesus, tua casa seja abençoada, o teu trabalho, a tua empresa, teu comércio, o Senhor abençoe teu salão, o Senhor abençoe a tua loja, teu mercado, teu açougue, tua carpintaria, tua funilaria, tua barbearia, teu salão de beleza, teu salão de estética, em nome de Jesus, tudo que você tem, que você empreende, em nome do Senhor, seja próspero, seja abençoado, e use o que Deus te deu, as riquezas que você já tem e as riquezas que você terá. Use para que seja manifestado o reino de Deus na terra. Use para alimentar quem está com fome, para esquentar quem está com frio. Use para poder fazer com que alguém seja beneficiado com o que Deus tem te dado. Em nome de Jesus, você pode dizer amém? Glória a Deus, muito obrigado por ter estado conosco nesse encontro com Deus. Peço que você curta, compartilhe, se puder, nos abençoe com a sua inscrição, inscreva-se nesse canal. Estamos todos os dias aqui, liberando uma palavra de Deus, liberando uma oração, uma palavra profética para a tua vida, e que você possa continuar crescendo, não apenas no conhecimento, mas também na graça. Que o teu coração seja movido pela generosidade, que você seja capaz de ofertar, de dizimar, seja capaz de investir os teus bens no reino de Deus, que você seja capaz de se firmar ainda mais no amor e na gratidão a Deus por tudo que Ele tem feito. Eu me lembrei até do hino: por tudo que tens feito, por tudo que vais fazer. Você se lembra desse hino? Oh, glória, desse hino é maravilhoso. Por tudo que és, por tudo que sempre serás, por tudo que já veio, por tudo que está por vir, eu quero te agradecer com todo o meu ser. Muito obrigado, Deus. Um beijo, Deus te abençoe, em nome de Jesus.